Estás confortável, Diogo? Imagina, 12 minutos assim. Mudámos a disposição da sala de ensaio, deixámos de ter a mesa aqui ao centro, que ocupava grande parte do nosso espaço, cheia de coisas. Afastámos a mesa e começámos a ocupar este lugar, agora, enfim, sentadas no chão, não por uma questão de Feng Shui ou de necessidade de extreme makeover. Há um momento do processo em que é preciso começar a escrever o espetáculo. A pesquisa começa a desligar-se. Tem sido muito interessante a quantidade de contributos que temos recebido, sobretudo a partir do momento em que é público, que estamos a fazer este espetáculo. Várias pessoas, de várias formas, enviam-nos links, sugestões de livros e acesso a outros arquivos e partilham connosco memórias, histórias. Isso tem sido muito belo, mas há um momento em que sou pena de não conseguirmos estrear, por não conseguirmos tratar tanto material. É mesmo preciso fazer esse corte e confiar que a pesquisa que fizemos até aqui está justa e que é possível e que temos connosco tudo o que é necessário. E esse corte, pelo menos no meu processo, implica também uma mudança geográfica dos espaços. É preciso que os livros comecem lentamente a desaparecer e eu comece a ficar apenas com aquilo que é mais essencial, com as fotocópias do que é mais essencial, os post-its, e confiar naquilo que a minha memória fixou das histórias, para depois eu poder escrever a partir delas, de um lugar que seja mais emocional, por um lado, artístico, por outro, e não ficar tão presa àquilo que é a história como ela realmente aconteceu. Portanto, há uma transposição entre os factos e depois aquilo que é o espetáculo, o gesto artístico. E por isso é que o espetáculo é um espetáculo e não é nenhuma tese de doutoramento, nem um artigo científico, nem uma peça jornalística. Portanto, a minha relação com os factos e com a verdade é uma relação de muita liberdade. E isso é também um momento muito bom e muito prazeroso, mas, de facto, há que começar a escrever. Eu escrevo em sítios muito diferentes, na mesa, no chão, às vezes a caminhar, enquanto lavo louça, vou pensando em cenas e vou escrevendo na minha cabeça e depois vou organizando os pensamentos. Sinto que estou atrasada, que já deveria nesta fase ter a peça escrita, mas tenho de aceitar que é o possível e é como está a ser. Os processos, apesar de terem muitas coisas parecidas uns aos outros, são também muito diferentes e é preciso ir aceitando também a dinâmica de cada processo. Geralmente gosto de escrever enquanto experimento, ou seja, a sala de ensaio é já um lugar em que eu vou experimentando. Por exemplo, hoje já temos 3 cenas mais ou menos fechadas e já estão aqui impressas e agora durante a tarde vou precisamente começar a experimentá-las, mas o computador continua aqui com as cenas abertas e, portanto, tudo o que não esteja a resultar tão bem vou escrevendo, vou testando e, portanto, há assim uma espécie de um pêndulo entre a escrita e o que vou fazendo. Também tenho a sensação de que, apesar de todo o meu processo de escrita, ele é lento e rápido ao mesmo tempo. O que é que isso significa? Ele demora muito tempo até iniciar, por isso é que temos processos de investigação que são de tantos meses, com tantas residências, com tantas conversas, com uma ativação de pensamento tão grande, e isso vai começando a ficar na minha cabeça. Isso demora muitos meses e é muito extenso. Depois, a partir do momento em que eu tenho de escrever, essa escrita acaba por acontecer de forma muito mais rápida, espero eu, porque tenho metade do espetáculo para escrever e já estou a ficar sem tempo, portanto espero que continue a ser rápido, mas também acabo por escrever sempre no limite do tempo. Basicamente, quando percebo que a pressão para ter de facto alguma coisa fechada já passou todos os limites, é quando eu começo de facto a escrever e é nessa pressão, nessa adrenalina que eu escrevo. Mas isso não significa que seja uma escrita que não é pensada, pelo contrário, ela vem destes meses todos que fica aqui a maturar. Portanto, nesta fase estou entre o estar sentado e o estar de pé, começar a testar.
Há algumas coisas que acho que pode ser interessante também partilhar convosco sobre o que é isto de escrever um espetáculo que não existe, mas que parte de coisas concretas. Eu não creio que o meu teatro seja teatro documental, eu acho que ele parte de documentos, mas ele tem uma relação muito mais livre com esses documentos e com essas histórias. Mas há, sim, algumas tensões que eu me vou deparando, e isso também é o que às vezes me dá alguns entraves na escrita. Que é, por exemplo, como parte de coisas reais, de histórias que aconteceram, fico sempre com a dúvida de quem é que devo nomear, quem é que devo omitir, quão é que as pessoas merecem ou não que o seu nome seja proferido, quando é que proferir certos nomes pode abrir portas e ferir certas suscetibilidades, porque é uma recuperação da história em que as pessoas têm um passado e tiveram certos posicionamentos, isso faz parte do que elas foram, não quer dizer que seja o que ainda são hoje, mas pronto, isso levanta sempre algumas tensões, eu não tenho isto resolvido e o processo vai dizendo o que é que deve ou não ficar, mas pronto, é uma coisa que me vai acompanhando. Outra questão é como é que eu faço esta gestão de expectativas entre a verdade e depois aquilo que me apetece contar a partir destas histórias, e portanto é sempre um lugar entre navegar entre coisas reais, mas depois a forma como eu cozo essas coisas reais parte da minha própria imaginação, e então essa medida é sempre também tensa neste momento de escrita. Depois, pronto, é este momento em que me começo a desligar da pesquisa e das histórias e começo a escrever, e de repente pode ser bastante cruel a forma como me relaciono com as histórias que as pessoas me contaram e que tão generosamente partilharam comigo, ou que eu li, que me comovi, porque depois, quando começo aqui em cena, o palco, neste caso a sala de ensaio, acaba por tomar decisões que vão um bocadinho... Não é nada místico, mas eu acho que qualquer pessoa que escreveu alguma vez um texto, uma tese, consegue perceber que há objetos que ganham um bocado de vida própria, que nós achamos que vai por um caminho, mas depois, evidentemente, aquilo não cabe naquele texto, não cabe naquele lugar. E como a peça de teatro é igual, há coisas que eu acho que são mesmo belas e que estavam aqui até há pouco tempo, mas que depois eu tenho que ter a frieza de dizer, pronto, isto não serve, isto não cabe, isto não é deste espetáculo, tem que sair. Mesmo que seja uma história ótima, incrível, comovente, preciosa, às vezes tem que ter esta frieza na relação com os materiais. O que é que serve ou não o espetáculo? O que é que ajuda ao ritmo da cena? E são decisões que também são, às vezes, difíceis de ter. E pronto, acho que é mais ou menos por aqui que estou neste momento, atrasada. Acho que já devia estar a decorar texto. Espero até ao final desta semana conseguir acabar as cenas que me faltam, pelo menos para ter o primeiro esboço. Eu também escrevo a mais. Normalmente, nesta fase, eu tenho sempre muito mais texto do que aquele que depois fica. Depois é ir tirando, mas isso também me dá... Eu adoro cortar texto, sobretudo o meu. Se há coisa que eu gosto é cortar páginas inteiras e deitar fora. E por isso também estou na expectativa de chegar a essa fase em breve para conseguir chegar, de facto, ao que é essencial do espetáculo. Como sempre, deixo algumas sugestões. A sugestão que deixo para conhecer, para continuar a seguir, é a Associação Escolha, uma associação que tem feito um trabalho muito importante nos dias de hoje, ajudando muitas pessoas a conseguirem ter acesso ao aborto quando não estão a conseguir. E isso tem sido uma das coisas que temos descoberto. Os dados atuais do acesso ao aborto são chocantes. A lei está feita, mas entre a lei cumprir aquilo que é necessário vai um grande buraco, e ao mesmo tempo já cumprir aquilo que está na lei, mesmo isso não chega a toda a gente. Há muitas regiões com objeção de consciência, com hospitais inteiros. Há muita gente que acaba por descobrir a sua gravidez já no limite das 10 semanas e não consegue que os prazos legais deem resposta à sua vontade de interromper a gravidez.
E esta associação tem conseguido fazer um trabalho notável, ajudando mulheres a conseguir ter esse acesso, seja pressionando hospitais, levando-as a outras zonas do país, fazendo crowdfundings ou até levá-las à Espanha, porque Espanha é a segunda rota na Europa mais usada para fazer aborto, o que é um bocado chocante pensar que Portugal, um país em que supostamente a interrupção voluntária de gravidez está despenalizada, ela está despenalizada só até às 10 semanas. E como a maior parte das mulheres, ou muitas mulheres, acabam por não conseguir durante este tempo ter acesso a ele, a Espanha tem um prazo mais alargado, a pagar bem, claro, mas esta associação consegue fazer essa recolha de fundos e fazer dar essa ajuda, portanto, recomendo que sigam esta página. Para ouvir, acho que em breve teremos um vídeo que pode ajudar-nos a mergulhar naquilo que é o som deste espetáculo e para onde é que nós andamos em termos de pesquisa, mas deixo a sugestão de uma música. Já esgotámos um bocadinho entrevistas e podcasts. A música é Desfolhada, cantada por Simone de Oliveira em 69, ainda durante a ditadura, durante o fascismo, e é uma música onde tem, por exemplo, um verso que diz: quem faz um filho fala por gosto, e mesmo as imagens da Simone a chegar depois do estrangeiro, com milhares de pessoas, sobretudo mulheres, é uma chegada muito calorosa. Ela chega dessas viagens e sente-se que as pessoas reconhecem nessa letra e nessa possibilidade que há nessa letra sobre a escolha e sobre a maternidade enquanto escolha e não enquanto obrigação, como as pessoas anti-aborto muitas vezes nos querem fazer passar. A outra sugestão, neste caso, para ver, é um filme, e fazemos assim uma viagem a outra zona da Europa, neste caso à Roménia. O filme chama-se 4 meses, 3 semanas e 2 dias. É um filme que conta precisamente da história, um drama de uma jovem que quer fazer um aborto, mas não é permitido, e portanto é todo esse drama e ajuda-nos a compreender também um bocadinho como é que isto acontece noutros países. Já fomos viajando pelo Brasil, pelos Estados Unidos, através de outras sugestões que deixei, e portanto deixo agora esta para irmos até à Roménia. E, por fim, deixo a última sugestão de leitura, porque também é verão, e porque, como estou em processo de escrita, o livro O Acontecimento, da Annie Ernaux, um livro que ainda não li e que é a minha intenção começar a ler no final desta semana, assim que consiga terminar este bloco de texto, para mergulhar na escrita de outras mulheres a partir desta temática, deixar-me inspirar também por isso, e acho que é uma boa sugestão. Espero no próximo vídeo ter mais novidades, mais concretas e sobretudo já não estar sentada, nem ter o computador ao meu lado, nem ter papéis. Será que já vou ter tudo decorado e a coisa já vai estar mais avançada? Veremos. Obrigada por continuarem a acompanhar e até já.